Presta atenção nisso aqui, presta muita atenção. Quando somos salvos, no momento da nossa salvação, presta atenção. Ela ocorre quando nós somos justificados. Salvação compreende justificação. Essas palavras não podem se separar. Não existe salvo sem ser justificado. Todo salvo é justificado. E todo justificado é salvo. É simples. Paulo coloca a figura aqui de um tribunal. Pecadores são criminosos. Os crimes são quebrar a lei de Deus, o evangelho, os mandamentos. A sentença, a condenação, a pena de morte, morte eterna. Quando o evangelho é exposto, a mensagem do evangelho é pregada ao penitente, ao pecador, ao impenitente, ao pecador, ele responde com fé a mensagem. Quando ele responde com fé ao pecador transgressor, naquele momento ele é justificado. Ele está num tribunal, condenado pelos seus crimes. Mas quando ele crê, o juiz, que é Deus, bate o martelo e dá uma sentença favorável para ele. Absolve ele dos pecados. Declara ele legalmente justo, porque ele creu. Naquele momento que ele creu, o juiz bateu o martelo, cancelou dele a dívida, apagou os pecados, os crimes. Naquele momento ele foi justificado. O que significa isso? Declarado legalmente justo, sem pecados. Não que ele não vai cometer, mas ele não carrega mais a culpa. E uma vez tendo livrado a culpa, ele não pode mais ser condenado. Naquele momento ele está salvo. Seus delitos foram pagos. Sua culpa foi tirada. Agora ele é declarado no tribunal de Deus legalmente justo, sem culpa, está salvo. E como acontece isso? Pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé. Quando eu creio no sacrifício glorioso de Cristo na cruz, vida, morte, sepultamento, ressurreição. Naquele momento meus pecados são transferidos para Cristo. A justiça de Cristo é transferida para mim. Naquele momento eu sou justificado. Eu sou salvo. Essa é a doutrina da justificação. Logo em seguida ocorre outra obra da graça. Note que o pecador agora foi livre dos seus crimes. Deus tratou com o passado dele, a culpa do pecado. Agora Deus vai tratar com o presente, o poder do pecado. É a obra que chamamos santificação. Ele tirou a culpa, agora ele vai tirar o poder, o domínio, a força do pecado na vida, na carne do crente. É a doutrina da santificação. O que é a santificação? Ele livra da culpa, o aspecto moral, jurídico. Agora o aspecto prático, a prática do pecado. A santificação é o processo de separação do crente, de mortificação da carne, mortificação do pecado, mortificação do velho homem. O que é a mortificação? Exercer domínio sobre os impulsos carnais. Exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas. Santificação é o processo de separar o crente do pecado, separar do mundo. É o processo de purificação, limpar o crente dos aspectos pecaminosos. Santificação também é o processo de transformação. Agora ele vai pegar aquele filho de Adão que tem características genéticas, hereditárias de Adão, e vai colocar nele características de Cristo. É o processo de transformar um homem à imagem de Cristo. O que a imagem de Cristo compreende? As bem-aventuranças, puros de coração, os que choram, os misericordiosos. O que é a imagem de Cristo? Os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão. É o processo de colocar os atributos morais de Cristo no crente. Isso é santificação. Ser puro, ser separado, ser transformado, ser separado do mundo e para Deus. Todavia, presta atenção, aqui que alguns tropeçam.
eu não sou santo. Por quê? Porque eu peco. Eu não tenho crescido em santificação. Por quê? Porque eu peco. Sem santidade ninguém verá Deus. Eu não vou ver Deus. Por quê? Porque eu não sou santo. Por que você não é santo? Porque eu peco. Presta atenção. Você está confundindo santificação com impecabilidade. Santificação não significa impecabilidade. Você está confundindo santificação com glorificação. A santificação não erradica o pecado. A santificação não extingue o pecado. Está entendendo, Vitor? Ela não tira o pecado. A santificação domina o pecado. Mas ele está lá ainda. Um santo não vive sem pecado. Domina o pecado. Nós só viveremos livres do pecado na glorificação, o terceiro estágio da salvação, onde o pecado é erradicado, extinto para sempre. A santificação, ela é o processo de exercer domínio sobre nossa natureza. Qual é o agente da santificação? O Espírito Santo. Qual é o componente que o Espírito Santo usa para a santificação? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Um dos frutos do Espírito. O que compreende o domínio próprio? A capacidade de exercer autodomínio. Exercer domínio sobre as faculdades. O Espírito Santo, quando habita no crente após a conversão, dá ao crente a capacidade de exercer domínio sobre as inclinações pecaminosas. Cobiça, ira, lascívia, desejos sexuais, mentira, ódio, vingança. Isso é santificação, ok? O poder de exercer domínio sobre nossa natureza. Tá, mas eu ainda peco, então não sou santo. A santificação é uma obra imperfeita. Ela é imperfeita. O que significa? Significa que eu exerço domínio, mas às vezes eu perco o domínio, caio. Isso não significa que eu não sou santo, nem que eu não sou salvo. Eu apenas perdi a batalha naquele confronto com o pecado. E muita gente acha que não é salvo, que não é santo, que não é justo, porque peca. Porque confunde santificação com impecabilidade. Santificação não é se tornar impecável. Se um dia você vê o pastor Paulo pecando, ele não deixou de ser santo. Você está tendo uma visão errada da santificação. Alguns estão confundindo santificação com glorificação. A santificação não trata com a retirada do pecado, trata com o domínio. Entendeu? E como a santificação é imperfeita, vez ou outra você tropeça. Tenha paz, meu irmão. Enquanto nessa vida você travará uma batalha colossal contra o seu pecado, ora vencerá, ora perderá. Você peca? Peca. Você cai? Cai. Você tropeça? Tropeça. Mas você não sente alegria. Essa é uma poderosa evidência que o Espírito Santo está em você, que você nasceu de novo. O pecado não te traz nenhuma alegria. O pecado não te traz nenhum conforto. O pecado não te traz nenhum júbilo. E quando você nota que mesmo não vencendo, mesmo sendo fraco, caindo, que ao cair você se entristece, isso é uma poderosa evidência que você é salvo.